Olá, seja bem-vindo à primeira videoaula, da disciplina de interação homem-máquina, que a gente está fazendo à distância, graças ao nosso amiguinho Covid. Essa disciplina de interação homem-máquina do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do Campus Jardim. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco dos conceitos fundamentais de interface e também um pouco sobre a affordancy. Agora já mudei para o nosso segundo slide. E eu gostaria de destacar o fato que estamos cercados por interfaces. Por que é isso? Bom, a interface ela vai ser um dispositivo que vai oferecer uma conexão entre dois sistemas. Pô, como assim? Imagina que você está sentado e você utiliza o controle para ligar a televisão. O controle ele é a interface que vai conectar você, que é o usuário, com a máquina, que é a televisão, certo? Outro detalhe importante das interfaces é que elas mudam muito com o tempo. As interfaces que eram utilizadas no passado, elas não são mais utilizadas hoje. E elas demonstram muito o estado da tecnologia de um momento da história do planeta. Então aqui eu gostaria de destacar os mouses de bolinha. Bom, só quem é old school lidou com esse bagulho aí. Esse mouse ele contava com uma bolinha que fazia o registro se o mouse se deslocou para a direita ou para a esquerda, o que é feito atualmente com sensores ópticos. E essa bolinha dava um trabalho danado, às vezes ela sujava, travava, e era um super ritual. Você destampava o mouse, lavava a bolinha, enxugava, colocava de volta, era bem divertido. Então, para a gente comunicar com o computador, era essa tecnologia de mouse que a gente utilizava. Aí do lado a gente tem o site IG, que era um grande site, muito acessado antigamente. Ele também oferecia um serviço de e-mail e era uma plataforma muito importante. Eu gostaria que você observasse como é construída a interface do IG nessa época. Antes dos anos 2000, antes do boom da internet, com certeza. E aí você pode observar como essa interface ela é poluída de elementos. Ela é lotada de elementos e como cada uma das letras, cada um dos elementos é super pequeno e é super difícil navegar essa interface. A gente olha para essa interface com essa perspectiva porque as interfaces de hoje elas não são assim. Essa é uma interface mais clássica, né? Uma interface computacional, como eu já tinha dito, é o objetivo maior da nossa disciplina, construir essas interfaces entre homem e computador. E um detalhe que também você pode ver é que as cores elas não tinham um contraste muito grande, assim, era tudo meio azul, tudo meio perdido. Mas isso mudou muito. Hoje as interfaces não são mais assim. Agora falar um pouco de interfaces do presente, que a gente lida no dia a dia. Como eu já tinha dito, os controles. Nesse caso aqui a gente tem um controle de micro-ondas. Nesse controle do micro-ondas a gente coloca, por exemplo, quantos minutos a gente quer que aqueça a comida, por quanto tempo deve ficar ligado, sem necessariamente ter que entender como que funciona um micro-ondas. Então a interface ela vai estar facilitando a nossa utilização do sistema. E aí do lado a gente tem um conjunto. A gente tem tanto a interface quanto a máquina em si. A gente tem o computador, que é o gabinete aí, mas também a gente tem a interface pela qual o computador comunica com a gente e a gente comunica com o computador. Essa é uma questão interessante aí na computação, é que a interface aqui é de duas mãos. Da mesma forma como você pode passar informações para o computador pelo mouse ou teclado, que são os dispositivos de entrada, o computador pode te retornar informações pelos dispositivos que são os dispositivos de saída. Pode ser pela tela, pode ser pelo som. A interface mostra muito o estado da tecnologia daquele momento, em o que está sendo feito de mais recente, como a gente pode observar nas imagens. Aqui a gente tem uma interface que representa um sistema muito complexo, porque você pode ver que tem vários gráficos, várias informações.
Ela é muito ela é mais ela lembra um pouco aquela interface do IG lá do site, mas tem um detalhe importante. Aqui não tem tantos elementos textuais, são elementos mais simbólicos. Então, se a interface ela controla um sistema muito complexo, a interface ela vai ter que ser mais complexa. Isso é uma regra, quase sempre acontece. E a gente tem alguns truques aqui na computação, a gente tem esses truques, a gente utiliza eles para poder deixar que a interface continue simples, mesmo que o sistema seja complexo. A segunda figura desse slide, vivemos cercados por interfaces futuro, que é o segundo slide com esse título, é uma mão conectada com o sistema mecânico. Essa imagem eu selecionei porque ela é bem emblemática, porque ela pode representar dois tipos de interfaces completamente diferentes. A gente pode imaginar que essa interface poderia ser uma pessoa controlando um robô ou alguma máquina em que cada movimento dos dedos dessa pessoa possa representar um movimento do robô ou uma ação diferente. Então a interface, ela é esses ferros aí que estão grudados na pessoa e aí a gente não está vendo o sistema que ela está controlando. Só que pode ter uma reviravolta aí e ser exatamente o contrário. Não sei se vocês se lembram, no final da Copa do Brasil, a gente teve o exemplo de um exoesqueleto. Exoesqueleto é uma máquina que eles constroem para auxiliar as pessoas que têm movimentos debilitados para que elas consigam se locomover. Então, você pode pegar uma pessoa que é paraplégica, colocar no exoesqueleto, e aí o robô, a máquina, o exoesqueleto, vai controlar a pessoa, vai fazer com que ela se movimente. Então, dessa forma, a gente poderia pensar que se isso aqui fosse um exoesqueleto, haveria sensores conectados na mente da pessoa, na cabeça da pessoa, e esses sensores traduziriam certas movimentações, e esses ferrinhos aí, eles fariam com que a mão da pessoa se movimente. Então, olha como que seria completamente diferente. Poderia ser não o homem que está controlando a máquina, mas é a máquina que está controlando o homem. Claro que quem decide de que forma vai ser os movimentos é a pessoa, mas a máquina faz os movimentos acontecer, então é uma interface diferente, não tão comum. Agora, trazendo um pouco mais para o momento de hoje, para o momento de tecnologia, as interfaces elas dão indicativo de onde a tecnologia vai evoluir e também dão indicativo de boas ideias de negócio. Nós temos aí o VR, né, que é a realidade virtual. Uma tendência muito recente e muito interessante é a utilização desses aparelhos em que a pessoa entra numa nova dimensão de realidade, porque ela vai se fechar para o mundo real e vai começar a ver só a câmera. Esperava-se que fosse um boom maior, eu pelo menos esperava que fizesse mais sucesso, mas aí na próxima geração dos videogames, pelo menos a Sony garantiu que vai trazer pelo menos um óculos desse, que eles chamam lá de, acho que é Oculus Rift. Todo mundo vai receber um óculos desse. E essa é uma interface bem diferente, né? A gente pode cruzar as informações do mundo real dentro dessa interface, assim como está acontecendo nesse aplicativo. Eles fizeram um registro de onde que a pessoa toca, e aí ela vai desenhando e vai mostrando dentro da realidade virtual o desenho que ela fez. Bom, mais uma tendência aí no momento para as interfaces e também para a tecnologia são as interfaces wireless ou de manipulação livre, também é um termo que às vezes aparece. A manipulação livre vai ser uma interface que você não toca, que não tem aquela necessidade do toque físico. Então é muito comum, a gente usa um mouse, a gente toca, a gente vai usar o controle, a gente aperta uma série de botões. Agora, a tendência nas interfaces é que elas não sejam mais físicas. Então, a gente pode controlar o carro com os comandos de voz, a gente pode controlar até casa, TVs com inteligência artificial e sensores desse tipo também.
Nesse exemplo você pode ver que existe algum sensor óptico, eu não sei exatamente qual que é o sensor que eles estão utilizando aí, sensor de proximidade talvez, em que mede a posição e o que o cara está fazendo e reflete na interface sem que ele tenha de fato de tocar no objeto. Bom, vamos para o próximo slide, agora o conceito de interface, um conceito mais pesado, né? Eu vou observar que no dicionário as definições correlacionadas com a informática dominaram esse termo interface. É um linguajar muito utilizado, é um termo muito usado no nosso linguajar interface, a gente usa demais. E ganha uma grande importância aqui. Eu vou na primeira definição, que eu acho muito importante. A interface ela é um dispositivo material e lógico, nós vamos falar sobre isso. Sobre o que é material e lógico. Graças ao qual se efetuam trocas de informações entre dois sistemas. Então, a interface ela vai ser material quando ela é física, um controle, mas ela também pode ser lógica. Ela pode ser a janela do Windows, ela pode ser a janela de um joguinho, e é exatamente essas interfaces que são o nosso objetivo. As lógicas. Bom, também é o meio pelo qual um usuário pode interagir com o sistema operacional ou com o programa. Então é como se ele fizesse um meio de jogo, fosse uma ponte que conectasse dois sistemas. E aí tem outras definições mais correlacionadas com o português, certo? Mas a gente fica mais nessas duas primeiras que são correlacionadas com a computação. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, nosso objetivo vai ser as interfaces virtuais, mas também as que são relacionadas com os humanos, que são os usuários, e uma máquina, mais especificamente o computador. Então a interface que a gente mais utiliza aqui é a interface entre homem e máquina, que é o nome da disciplina, não é à toa, né? Então, as interfaces elas têm por objetivo facilitar a operação dos sistemas, porque ela vai esconder várias complexidades, várias coisas que você não precisa saber. Então, você senta no computador, você começa a navegar, você não precisa entender como exatamente aquele computador funciona. Quem está te auxiliando nessa tarefa de operar o computador sem entender nos mínimos detalhes como ele está funcionando é a interface. Bom, vamos ver agora um exemplo no próximo slide. Um exemplo do mundo real. A gente tem a interface. Aqui nesse caso, a máquina é o avião, a interface é o cockpit e o usuário é o piloto. Então, a interface ela tem vários botões, alavancas que vão influenciar na máquina e vão determinar comportamentos da máquina. O usuário, que é o piloto, ele vai poder utilizar aquela interface para poder manipular a máquina, sem que diretamente ele tenha que ir lá, sei lá, rodar a hélice, despejar a gasolina, mudar o balanço de gasolina, pressurizar ou despressurizar a cabine. Então, através de botões, você vai estar fazendo essas ações que vão ser realizadas dentro daquela máquina. Então a interface é a ponte, certo? Ela vai conectar ela vai conectar o piloto com o avião. Essa disciplina de interface humano-computador, interface homem-máquina, interação homem-máquina, tem um monte de nome para ela. Você pode ver que o fato dela ter vários nomes diferentes é porque também ela é recente. É exatamente o que eu estou falando nesse slide. É muito recente essa ideia. Inclusive, a IHC, vamos chamar ela a partir de agora de IHC, o termo de interação, interface homem-máquina, ou humano-computador. A IHC ela era uma sub-área da engenharia de software, que é uma disciplina que vocês vão estudar em breve, mas ela ganhou tanta importância que ela se tornou uma disciplina por si só. E é um tema muito relevante atualmente. E acredito que vai continuar durante um bom tempo, até que as interfaces evoluam muito e aí ela deixa de ser tão relevante. É uma disciplina essencialmente multidisciplinar, porque você vai estar lidando com o usuário. Então, coisas como design, psicologia, inteligência artificial vão estar se relacionando aqui com a IHC. E agora a gente vai para o próximo slide, que é um codinome do IHC, é um parente famoso dele.
Esse termo User Experience é um termo que você colocar aí no Google vai aparecer muitas buscas. É um termo bombante, muito relevante na área de computação, que atrai muita atenção do mercado e da mídia, até da mídia, mas a mídia especializada na área da computação. E é o seguinte, quando você está estudando a interação entre homem e máquina, que é o IHC, como é que um ser humano utiliza um computador? Vamos construir uma interação, vamos construir uma interface para isso. Isso é IHC. Só que no momento que você correlaciona a experiência do usuário dentro da IHC, a gente costuma chamar de User Experience. Então, IHC e User Experience são termos que se confundem, mas o nosso objetivo é esclarecer o que é cada um deles. Vamos focar agora na UX, que é User Experience. A User Experience, a experiência do usuário, vai ser a historinha pela qual ele teve uma interação com o computador. É a experiência que ele teve ao utilizar aquela máquina. É uma história que começa no momento que ele senta para utilizar um aplicativo ou para utilizar o computador. Começa nesse ponto. E termina na hora que ele termina a utilização, na hora que ele finaliza a utilização do sistema. Isso por si só dá uma história que diz a experiência do usuário com aquela máquina. Então aqui estou falando, chovendo aqui no molhado, né? A User Experience é um tema muito valioso, assim, tem vários empregos e empresas que valorizam muito essa área. Bom, então vamos tentar visualizar o que é interface e o que é User Experience. Bom, a gente tem aqui dois elementos. O usuário é uma pessoinha, está representado pelo bonequinho, e a gente tem a interface aqui. Essa interface é a interface do jogo Candy Crush. E a gente vai começar o nosso conceito de diferenciação, nosso estudo de diferenciação de interface e user experience através desse exemplo. Então é o seguinte, imagina que uma pessoa sentou lá para jogar o jogo. Esse é o objetivo, é subjetivo. É o motivo, é a razão subjetiva pelo qual ele está utilizando aquele sistema. Então é super subjetivo, tem a ver com a experiência do usuário. A experiência do usuário é a vivência pela qual ele interagiu com aquele sistema. Então, se ele jogou o joguinho, se ele gostou, se ele não gostou, se ele se frustrou, se ele se divertiu, quais foram as sensações que ele obteve, essa é a User Experience. E a interface? A interface é o meio pelo qual ele tem a User Experience. A interface ela é inseparável da experiência do usuário, porque ela influencia totalmente a experiência do usuário, entende? Então, a gente às vezes confunde, principalmente porque se você for pesquisar emprego, se você for pesquisar, tentar estudar interface homem-máquina por você mesmo, você vai ver que o termo User Experience, que é um termo de negócio, ele se sobressaiu. Você acha muito mais coisa sobre UX do que você acha de interface homem-máquina. Mas elas são muito correlacionadas, certo? Então não existe experiência do usuário sem fazer o design da interface. Inclusive é o tópico talvez mais importante quando você estuda a experiência do usuário, seja o design das interfaces. Beleza? Bom, agora a gente vai assistir um vídeo que é bastante relevante. Esse vídeo vai mostrar a experiência de um usuário. Você vai ver que a experiência dessa usuária é totalmente influenciada pela interface. Espero que vocês consigam ouvir bem na gravação. Vai ser um teste aí. Se você não conseguir ouvir bem, você pode pausar o vídeo, saltar para depois que o vídeo tiver acabado e ver o vídeo por você mesmo. Eu te garanto que vai ser uma experiência inenarrável, inesquecível. Vale lembrar que esse é um vídeo de reclamação de um jogo do Google.
Eu estudei bastante para achar um exemplo melhor que esse, já que ele não é muito politicamente correto, mas não existe. Esse vídeo é incrível, assim como ele vai mostrar para você como que a interface Olá, influencia. tudo bem? Hoje é dia 10 de novembro de 2010 e como é o dia da reclamação que eu já fiz da colheita, agora eu vou fazer como se refere também a Pai Mendes. Pai Mendes? Pai Mentes. Isso, esse nomezinho aí. Eu vou fazer também dos Segredos do Mar. Gente, quem não tem competência não se estabelece. Vocês não vão longe do jeito que vocês estão agindo. Vocês estão agindo no Segredos do Mar da mesma forma que vocês agiram na colheita. Vocês estão dando, vocês deram, né? Uma promoçãozinha alguns dias atrás. Cada vez que você fizesse login, eu faço. Em alguns prêmios. Exatamente, eu faço todos os dias. Sabe por quê? Porque eu tenho 4 enseadas com 30 peixes cada. Eu não sou pouca bosta. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Eu tenho 4 enseadas, todas decoradas, lindas e maravilhosas, com dinheiros verdes. Que Diamantes. você. Com diamantes. Ah, com diamantes, porque eu confundo com a colheita, como é tudo a mesma coisa que vocês cuidam, né? E cuidam muito mal, por sinal. Se quiserem a minha ajuda, eu posso até ajudar vocês. Como proceder e como fazer com que os jogos funcionem direito. Vocês, voltando, vocês pararam com a promoção do nada, sem avisar ninguém. A gente fazia o login, aparecia um diamante. De repente vocês pararam. Aí me vieram com essa raia nojenta, que você é uma raia não sei da cor do quê, de burro quando foge, que aí troca por diamantes. Fora quando eles colocam um peixe novo para vender e já está esgotado. Como vocês fazem isso? Aí tá esgotado para comprar com moedas douradas. Mas aí eu posso comprar com diamante? Vocês estão achando que nós somos otários? O que vocês estão achando da vida? Isso quando não acontece de comprarmos os diamantes e os diamantes não aparecerem aqui. Aí a gente tem que abrir um chamado. Olha só a burocracia do cacete. A gente tem que abrir um chamado para que vocês, né? E a Vocês e a PagSeguro vejam quem recebeu, de onde saiu, de onde não saiu, sendo que no nosso extrato tá lá que foi debitado para vocês. E aí vocês demoram, ó. Mas ainda bem que colocaram de volta os meus diamantes. Porque se não tivesse colocado, a coisa seria pior do que está agora. E fora isso, muita gente deixa de jogar esse jogo porque é muito pesado. É carregado para poder abrir. Bora agilizar isso, gente. Bora agilizar. Eu tenho problema de saúde. Acho que já deu para perceber. Pela forma como eu estou falando. Eu sou irritadíssima. Eu tô fora de mim. Eu estou fora de mim com vocês. Eu preciso jogar. Eu não saio de casa. Então eu jogo a colheita, eu jogo Café Mania e eu jogo Segredos do Mar. Vamos agilizar. E peça ao Orkut também. Puta que pariu! Se não tá servindo, se tá dando só problemas, que o Orkut tire! Tire esses jogos! Eu não vou parar de jogar porque eu já gastei muito dinheiro com isso. Muita gente deve estar se perguntando, por que essa menina não para de jogar? Não vou parar de jogar. Gastei muito com os 3 jogos. Todos lindos e maravilhosos. E sou VIP na colheita como muitos outros são, e para isso precisa de moedas verdes. Vamos agilizar isso e vamos melhorar, pô! Olá, tudo bem? Hoje é dia 10 de novembro. A moça tá brava, né? Então, aqui a gente tem a descrição do vídeo dela que nos auxilia a compreender como é que essa interface influenciou na experiência do usuário que não foi nada boa. Às vezes, dentro da interface, ela comprava um item e os itens, os diamantes não apareciam. Isso é um problema da interface que causou a fúria dela. Eles fazem essas promoções, avisam um tempo e depois mudam na interface, tiram a promoção do ar. Também um problema que deixou a usuária bastante irritada. E aí tem várias reclamações que ela fez com relação ao jogo, muito correlacionadas com a interface do jogo.
Bom, agora um pouquinho de motivação. Por que estou estudando User Experience? Por quê? O salário do pessoal dessa área é um dos mais altos na área de tecnologia da informação. O cara que mexe com isso, ele vai trabalhar em melhorar a qualidade da sua aplicação na hora que ela chega para o usuário. Então ele vai trabalhar em melhorar como que a experiência do seu usuário se deu dentro da sua aplicação. Então isso vai de fato influenciar bastante na renda da sua aplicação, na produtividade da sua rentabilidade da sua aplicação. Então, de certa forma, é um profissional que influencia muito na qualidade do produto final, influencia na rentabilidade e é um profissional que acaba recebendo um salário muito grande por isso. Além de ser uma área nova, onde não tem muita gente formada. Você pode ver que isso aqui é um histograma, é um gráfico que mostra o número de aparições de valores de salário. Essa pesquisa foi realizada com as pessoas que são associadas ao Brasil UX Design, que é uma plataforma de design de user experience bastante relevante. E a gente vê que esse histograma ele se concentra aí por volta de entre 5.000 e 7.500 reais, que é os maiores salários dos profissionais dessa área. É muito dinheiro. E é bastante dinheiro. Depois, agora a gente vai olhar para uma perspectiva não relacionada ao mercado de trabalho, mas sim com a sua experiência como funcionário. Às vezes você não vai entrar no mercado de trabalho, às vezes você vai ser um programador independente, e aqui vai influenciar para você também. Uma pergunta que seria relevante a gente fazer é qual que é o motivo pelo qual um aplicativo ou um jogo se torna um sucesso? O primeiro que vem na minha cabeça é a utilidade. O que ele traz, para que ele serve, que tipo de problema ele resolveu. Depois, a facilidade de utilização, o quão agradável, o quão divertido é utilizar aquele sistema, o quão simples é aprender a usar aquele sistema, que é o que vem no nosso quarto item desse slide, que é o quão fácil que é aprender esse sistema. Então, dessas 4 coisas que vieram na minha cabeça, tirando a primeira, que é a essência do aplicativo, as outras 3, elas são tópicos do User Experience. Então, o sucesso da sua aplicação ele vai com certeza estar relacionado com a experiência do usuário, que vai estar diretamente relacionado com a interface da sua aplicação. Então, interface e sucesso tem tudo a ver. Agora que a gente tem uma lista de motivações por trás dessa disciplina, o objetivo é melhorar a experiência do usuário. Se a gente melhora a experiência do usuário, a gente melhora tudo. A gente melhora o valor que ele está disponível a pagar, melhora a possibilidade dele voltar a fazer um negócio com a empresa, diminui a chance de haver reclamações. Outro tópico, agora mudando um pouco de assunto, é que o estudo da interface homem-máquina, do User Experience, ele vai te auxiliar a fazer sistemas mais inclusivos. Um dos tópicos aqui é estudar as interfaces que não são limitadas aos sentidos. Então a gente estuda os sentidos e a gente estuda as interfaces. Então, quando você estuda formas inclusivas, você vai conseguir construir interfaces que não são tão dependentes de um sentido ou de outro. Ou que você ofereça alternativas, certo? Então, páginas que são acessíveis em braille, páginas que são audio-líveis, né? Que significa que você pode apertar uma sequência de botão e a página começa um programa lê a sua página e diz o que tem naquela página para as pessoas que têm deficiência visual. Então, esse é um dos tópicos e é muito valioso aqui na área da User Experience. Obrigatoriamente vai aumentar a qualidade do seu software e também vai diminuir a chance das pessoas utilizarem mal as suas aplicações. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os profissionais da área no próximo slide. É o seguinte,
a gente tem o UX Designer. Esse cara ele faz o seguinte, ele faz o design, o desenho, o estudo da experiência do usuário. Então ele é um cara mais relacionado ali para a área da administração, pode ser um cara da psicologia, obviamente pode ser um cara da computação, né, porque tá vendo o nome User Experience é da nossa área. E ele vai tentar entender como que a pessoa tem uma experiência com a minha aplicação. Como é que é a experiência? De que forma essa experiência poderia ser melhorada? Quais são os pontos negativos? Quais são os motivos de frustração? Esse é um aspecto dessa grande área do UX. Depois tem o arquiteto de informação. Essa pessoa tem como objetivo organizar as informações e os fluxos de informações que podem acontecer no seu aplicativo. Então, se você estiver fazendo um software de arqueologia, uma boa pessoa para fazer ser o arquiteto de informação, ou pelo menos para ajudar nessa equipe, auxiliar o arquiteto de informação, seria um arqueólogo, que ele tem conhecimento de como as coisas funcionam, de como as informações devem ser organizadas. Depois, a gente tem o designer de interação, interaction designer. Esse cara ele é mais relacionado à área da informática. Ele vai planejar de que forma as interações vão acontecer. É um profissional puro aí dessa disciplina, que é a interface homem-máquina. Depois vem o design de interface, esse já da área de design, geralmente os mais contratados são profissionais que desenham mesmo, porque eles vão fazer a interface em si, eles vão fazer o desenho em si. Mas claro que pode ser uma pessoa da informática, até que seria interessante, que tenha conhecimento também da parte de design. Por último, aí um profissional também da parte da engenharia de software que estuda as técnicas de como se desenvolve um software, qual é a melhor forma. Esse analista de usabilidade ele vai avaliar se a experiência do usuário, se a interface ela está boa, certo? Então ele geralmente é um profissional da área da computação. Bom, vou dar uma pausa aqui na nossa aula. O nosso próximo tópico é affordance. E te vejo na próxima. Olá, seja bem-vindo à primeira videoaula, né, da disciplina de Jardim. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco dos conceitos fundamentais de interface. O extrato tá lá que foi debitado para vocês, e aí vocês demoram, mas ainda